Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Estamos no nosso quadro Entrevistando o Obreiro, do nosso canal ADSM TV Oficial. E hoje para nós é uma alegria, satisfação estar aqui com Raimundo Nonato Medeiros, pastor Raimundo Nonato, hoje pastor na cidade de Viçosa, campo eclesiástico de Mossoró. E ele é o nosso convidado hoje para falar um pouco da sua trajetória, da sua infância, da sua chamada ministerial, como também falar um pouco da sua família e da sua vida ministerial. Pastor Raimundo Nonato, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Noronha, quero dizer da minha satisfação em poder estar participando desse quadro de entrevista ao obreiro, e estamos aqui à sua disposição, que realmente você desejar saber acerca da nossa vida, da nossa trajetória ministerial. Estamos aqui para cooperar com a sua pessoa, cooperar com o programa, que graças a Deus tem sido hoje já uma referência aqui em nosso estado, né? Graças a Deus. Pastor Raimundo Nonato nasceu no sítio Cabeça de Vaca, município de Triunfo, Potiguar. A que ano, pastor? No ano de 1975, no dia 10 de novembro, inclusive a semana passada eu completei 46 anos. Rapaz, então a igreja de Viçosa está de parabéns e de festa, né? Sim. Apesar um pouco com o coração partido, mas não vamos chegar nesse assunto, porque nós temos aí uma sequência de perguntas, de também de algumas curiosidades bíblicas, algumas curiosidades do seu ministério, da sua vida, da sua família, dos seus familiares, que isso é muito importante, que é o objetivo do nosso canal. Não é só divulgar apenas os trabalhos evangelísticos, mas uma pequena trajetória que o obreiro traz para nós, isso nos dá experiência ao longo da nossa vida ministerial. Pastor Raimundo Nonato, como foi assim a sua chamada para o santo ministério do Senhor? Se converteu em que ano? No ano de 1993, no dia 10 de outubro, o Senhor Jesus me chamou recebê-lo como Senhor e Salvador, ali na cidade de Paraú, na Assembleia de Deus. Eu fui o primeiro em minha casa a se converter. Quantos irmãos? Nós somos 4 irmãos. Dos 4 tem um que hoje é supervisor, pastor da família. Inclusive, exatamente. Nós estamos aqui, meus irmãos, no belíssimo templo de São Miguel, onde logo mais também à noite teremos o culto de Santa Ceia, e o preletor hoje vai ser o missionário Raimundo Nonato. Continuando sobre os irmãos, 4. Sim, então eu fui o primeiro a aceitar o evangelho na família. Naquela época não foi fácil, pois a minha família era, podemos dizer assim, muito tradicional, né, do catolicismo romano. Então foi um choque muito forte. Eu encontrei muita oposição por parte da minha família. A princípio eles não aceitavam a minha conversão, mas perseveramos na fé, e hoje tenho a felicidade de ter praticamente toda a minha família crente. Dos 4, somente uma irmã que no momento está afastada, mas temos aí o pastor do Fran, temos a minha irmã Maria José, e os meus pais também hoje servem ao Senhor, né? Então eu tenho a felicidade de ter sido pioneiro, né? Houve-se alguma travessura como criança na cidade de Paraú? A gente viu que vocês tiveram também um tempo convivido naquela cidade? Sim, bastante, né? Na verdade, toda a minha infância, até os meus 18 anos, foi ali em Paraú, né? Então, a gente desfrutamos bem a nossa infância, de tomar banho de rio, muitas vezes escondido dos pais, né? E quando chegava em casa, levava aquela abençoada surra, né? Naquele tempo, ia à festa, não conhecia Jesus, tinha algumas namoradas, teve alguns trabalhos para a irmã Ribaneide, né? Isso. Apesar de eu ter aceitado Jesus ainda muito jovem, né? Ia fazer 18 anos, mas na minha adolescência já enveredei aí pelo caminho das festas, já começava a experimentar bebida alcoólica. Houve sim um momento que houve um pequeno desentendimento, pastor Francis, adolescente. Houve bastante, bastante. Aí a irmã Ribaneide ficava entre a cruz e a espada, né? Mas
o seu pai. Manuel, hoje como Dedéu. Dedéu. Que inclusive ele chegou a ser até vereador. Tem uma história, outra história. Isso. Depois nós vamos saber depois, né? É verdade. Então houve esses desentendimentos de irmãos, mas sempre andar na paz ou numa surra boa, né? Exato. Isso é muito natural, né? Pois é, então, na verdade, tivemos toda uma infância na cidade de Paraú, e ali foi onde tudo começou, né? Foi ali onde o Senhor me chamou. Mas após a convenção, em que ano você se converteu? Em 93. 93. Qual foi assim a preparação para ingressar no ministério? Quem era o pastor na época lá na cidade de Paraú? O meu primeiro pastor foi o saudoso pastor Souza, que, por incrível que pareça, faleceu de um acidente no carro, ainda muito jovem, aos 32 anos, e logo em seguida veio o pastor Everton. Sim. Então, que hoje é pastor da cidade de Caraúbas, né? Exatamente. Muito bem. Então, assim, o pastor Souza, eu tive pouco tempo com ele, eu ainda era novo convertido. Então, assim, a minha atuação ministerial, o início foi com o pastor Everton, né? Ele foi quem me levou ao diaconato, né? E daí eu segui para Mossoró, ainda solteiro, cheguei como diácono em Mossoró solteiro. E aí conheci a irmã Elisângela, e por pouco tempo o pastor Martins nos convidou para dirigir a congregação, e aí seguimos toda uma trajetória ministerial ali em Mossoró, e depois seguimos para outros horizontes. Quantos anos dirigindo a congregação dentro de Mossoró? Em Mossoró foram 9 anos. Eu iniciei em 2001 e fui até 2009. Em 2009 chegou assim uma luz para a obra missionária? Exatamente. Foi. Você teve alguma revelação? Isso, foi justamente. Isso ardia no coração também da sua esposa? Sim. A minha esposa, quando nos conhecemos, a primeira preocupação dela foi saber se eu tinha chamada missionária. Porque ela dizia, naquele instante, que tinha uma chamada missionária e só dava certo a gente formar um relacionamento, né, se realmente eu tivesse a chamada missionária, porque ela era convicta do chamado que Deus tinha na vida dela. Então essa vocação que ela já tinha, ela já foi logo compartilhando com você. Exatamente. Se casar comigo, já vai ter essa chamada, eu sinto isso. Isso, porque... Como foi que você recebeu essa... na verdade, isso foi a primeira confirmação de que o Senhor estava no negócio, né? Porque eu também tinha um chamado missionário, né? Inclusive, já de novo convertido, o Senhor começava já a nos fazer promessa, né? De que ia nos enviar para outras terras, né? Então, eu já nasci no Evangelho já com essa convicção, né? Inclusive, quando eu aceitei o Evangelho, as minhas aspirações, naquele momento eu tinha desejo de seguir a carreira militar, como de fato, 3 meses depois eu fui servir a aeronáutica. Mas pastor Noronha, como o senhor é um obreiro, é um pastor e tem uma vocação ministerial, e quando nós temos a vocação ministerial, a gente não consegue ver outra porta, a não ser a porta do ministério. Então, quando eu aceitei Jesus, aquelas minhas aspirações, né, de seguir uma carreira militar, tudo aquilo ali desapareceu. Daquele momento em diante eu não me via fazendo outra coisa a não ser a obra do Senhor. Aí veio os filhos veio para depois ser enviado. Exato. Nós em 2001 começamos a dirigir igreja, todavia não tínhamos filhos. Em 2002 veio a nossa primeira filha, a Ana Débora. E 1 ano e 6 meses depois veio o Eugênio Pacelli, né? E de aí até 2009 dirigi congregação em Mossoró. 2010 atuando como o presidente, naquela época o departamento da mocidade chamava-se o Madem, que hoje é Dejadem. Então aí no ano de 2010 eu à frente lá da juventude de Mossoró, aí veio o chamado para assumir a Assembleia de Deus em Rafael Fernandes, que foi o meu primeiro campo. E o último, para dar o início para... eu aí, Rafael Fernandes foi o meu primeiro campo de tempo integral, né? E de aí partimos para a obra missionária. Quando chegou assim o convite para ir a fazer missões transculturais, ou melhor dizendo, na Venezuela, como foi receber essa notícia? Na verdade,
no ano de 2009, eu dirigia o Templo Central, ali em Mossoró, e tinha acontecido uma conferência missionária. E naquela conferência missionária, o pastor que estava ministrando, ele convidou para vir à frente pessoas que tinham chamado missionário. Estava lembrado que era o pastor na conferência? Na conferência missionária era o pastor Joedson, ali do Rio de Janeiro, que naquela época ele era o secretário da Sename, a Secretaria Nacional de Missões. Isso. E ele chamou pessoas para ir à frente. A princípio eu recuei, mas eu sentia que realmente o Espírito Santo estava nos impulsionando a ir à frente. E a minha esposa estava ao meu lado, eu disse: Senhor, se realmente é para mim ir à frente, que a minha esposa me chame. E aí, uma vez ela me chamou, e nesse momento, pastor Noronha, lá no púlpito, o pastor Diomedes, já, São das Memórias, que naquela época era o primeiro vice-presidente da nossa igreja em Mossoró, né? Ele teve uma revelação conosco, né? Entre muitas pessoas que foram ali à frente, ele teve uma revelação conosco. E no dia seguinte, era um domingo, no dia seguinte, nós estávamos chegando ali para a escola dominical no Templo Central. E o pastor Diomedes, São das Memórias, ele não perdeu a escola dominical, né, lá em Mossoró. E coincidiu de chegarmos juntos ali na calçada da igreja. E uma vez ele nos chamou assim à parte, eu e a minha esposa, e disse: ontem à noite, quando o pastor chamou vocês para vir à frente, e que vieram outras pessoas, naquele momento o Senhor nos mostrou que vocês vão para o campo missionário e vocês estudem o idioma, e o Senhor me disse que o país que vocês vão fala o espanhol, né? Então o pastor Diomedes, ele considerou aquela revelação, ele fez questão de passar isso para o nosso pastor Martim, que na época era o pastor de Mossoró, e o pastor Martim comunicou a diretoria, e como que o pastor Diomedes tinha aquele desejo de, antes de partir para a glória, de ver isso acontecer, de ver isso se cumprir, né? Então, graças a Deus que ele teve essa oportunidade, né? Antes dele partir, quando nós fomos enviados para a Venezuela, ele ainda estava com vida e era o nosso vice-presidente ali em Mossoró. 2009, tudo preparado para ir agora para a Venezuela? Nesse caso, 2009 foi o momento assim que, né, tivemos essa experiência, né, que o Senhor nos fez saber que ele tinha esse propósito conosco no campo missionário. Aí em 2010 somos convidados para assumir a Assembleia de Deus em Rafael Fernandes, e em início de 2014 aí é que somos enviados para a Venezuela. Como foi assim a mensagem que o pastor chegou até a sua casa, ou ligou para você até lá, para receber esse chamado para ser enviado da cidade de Rafael para a Venezuela? Na verdade, aí já era o pastor Miranda, pastor em Mossoró. Nós estávamos no culto de posse na Assembleia de Deus em Tabuleiro Grande. Eu creio que era o irmão pastor de Assis que estava sendo empossado. E quando terminou o culto, o pastor Miranda me chamou e disse que nós estávamos sendo escolhidos pela igreja de Mossoró para irmos para o campo da Venezuela. E meses depois, o missionário William Fonseca estava sendo enviado para o Uruguai. Nós estávamos aí na despedida do pastor William Fonseca, e o pastor Miranda nos comunicou que a próxima família a ser enviada para o campo missionário éramos nós, né? Então, isso foi aí meados de 2013, 2014, fevereiro de 2014, nós estávamos indo para a Venezuela, enviados pela igreja de Mossoró. Qual foi a sensação ao sair da terra natal, da sua parentela, do seu estado, do seu país, atravessar uma fronteira e chegar num país que não conhece ninguém? Como é essa sensação? Você sentiu dizer assim: meu Deus, vou chegar a algum ponto e dizer, o que é que eu estou fazendo? Ou então, eu sei por que eu estou aqui. Chegou esse momento quando colocou, em primeiro lugar, os seus pés na Venezuela, ao ser desembarcado naquele aeroporto? Na verdade, é um momento muito difícil, porque você está como que rompendo vínculos, né? Então, você está deixando a sua parentela, o que não é nada fácil, Exatamente, né? E você está indo para uma outra nação, podemos dizer, tudo lá é novo,
Então, assim, esse primeiro momento não é fácil, porque existe muito choque, né? Existe o choque cultural, aí no choque cultural está o idioma, né? Na verdade, quando chegamos na Venezuela, nós não sabíamos falar o espanhol, né? Aí também tem a questão da alimentação, né? Que outro choque, esse momento de adaptação não é fácil, e a convicção de que realmente é o Senhor quem nos envia é o que faz a diferença. Qual é um pouco da cultura venezuelana? A cultura venezuelana, na verdade, assim, de certa forma, ela se assemelha com a nossa pelo fato de que foram europeus, que foram os colonizadores, também a questão de índios, de escravos. Então, assim, algumas coisas se assemelham, né? Porém, a questão da alimentação, apesar de praticamente tudo que tem lá ter aqui, só que eles usam de uma forma diferente. Por exemplo, você comer feijão preto com coalhada. Isso pra gente aqui é um absurdo, né? Então a gente tem o feijão preto, tem a coalhada, só que nós usamos, né, de forma separada. E eles lá faz, podemos dizer, aquele pirão só, né? Então tem essa questão da alimentação. Por exemplo, é algo assim que é até interessante. É muito comum aqui você chega numa casa e bate palma, né? Então aconteceu de eu ir fazer uma visita e batia palma, e eu percebia, coisa normal. eu percebia que tinha gente em casa, que as pessoas estavam ouvindo as palmas, mas não estavam nem aí. E aí, por felicidade, né, chegou uma irmã que conhecia a cultura do Brasil e conhecia também a cultura venezuelana, e disse: pastor, o senhor vai passar o dia todo batendo palma aí e ninguém vai sair. Então você tem que dizer olá, buenas tardes e tal. Então aí foi como realmente... Teve alguma dificuldade de chegar no comércio e pedir algum alimento e eles não entenderem bem o seu... Meu Deus! Você arrastando um pouco ainda o espanhol, não sim, sei. Sim. Dizer, não, apontar para dizer o que vai querer. Olha, essa questão do idioma, né, especialmente a gente que está aprendendo a falar o idioma, então assim, tem muitas palavras que são parecidas e tem hora que geram uma confusão em nossa mente. Então, por exemplo, a palavra avô em espanhol é abuelo. Abuelo? Isso. E ovos é huevo. Huevo? Então eu cheguei na padaria para comprar pão e ovos. Sim. Né? E na hora de eu pedir os ovos, né? A bandeja de ovos, em vez de vir o evo, veio abuelo. E daí uma bandeja de abuelo, uma bandeja de avô aí. E a moça lá ficou perdida, né? Então, assim, acontece, né? São coisas até, pastor Donato, que às vezes a gente fica trazendo a memória e lembrando o que passou, né? Isso. Qual foi, assim, um dos momentos que você, durante a sua trajetória que passou lá, qual foi um dos momentos de tensão que você passou? Na verdade, nós fomos vítimas de um sequestro, né? Nós entramos em um ônibus para ir para casa, e assim que entramos, aí se levanta lá 2 elementos e anuncia, né, que é um assalto, coloca a arma na cabeça do motorista e manda que o ônibus se desvie a rota e ainda mata dentro, né? Então, assim, na verdade, foi um momento muito difícil, porque apesar do Brasil, eu vivi em lugares como Mossoró, que você sabe, é um lugar muito violento, mas eu nunca vivi uma experiência como essa, né? Então, assim, foi realmente um momento muito difícil, que eu entrei em estado de choque. Estava com a família ou estava só? Não, por felicidade estava só, por felicidade, né? Então, assim, vivemos experiências nesse sentido, onde atuávamos em bairros muito perigosos, apesar de que havia todo um respeito, né, por nós, eles não mexiam com a gente, né? Mas era muito comum você ver eles se enfrentando com a polícia, né? Quase todos os dias. Era, como se diz aqui na nossa linguagem, era um tiroteio de bala, né? Nesse sequestro, houve mesmo levaram só os pertences? Só os pertences, graças a Deus, né? Assim, eu vi aí uma intervenção divina. Eles levaram meu telefone, levaram dinheiro, mas não levaram os documentos, e eu estava com uma camisa assim muito bonita, e um deles queria
tirar a camisa, né? Mas só que o outro disse, não faça isso, deixa ele quieto. E aí eu vi a intervenção divina, né? Porque... Eles viram que você era pastor, missionário? Não, pastor Noronha, eu fiquei inchado de choque, travou, não tive ação para nada. E quando eles liberaram o ônibus, o que me restou foi chorar. Foi uma experiência mesmo muito... E veio que ali foi um livramento. Exatamente, a intervenção. Nessa hora, sente o quê? Exatamente, é como que passa um filme de, meu Deus, e agora? Se eu chegar a perecer, o que é que vai ser da minha família? Né? Então, realmente... Quando chega em casa, um alívio, né? Meu Deus, grande mesmo. Pastor Raimundo Nonato, quantos anos passou na Venezuela? 3 anos e 6 meses. Qual foi um dos... Você viu assim o agir de Deus de uma forma fantástica no seu ministério, nessas experiências no campo venezuelano? Sim, tem realmente uma experiência que marcou bastante. A cidade que nós atuávamos, a cidade de Maracai, ela está praticamente na fronteira com a Colômbia. E aí existe uma zona indígena, né, tanto na parte da Venezuela como na parte da Colômbia. Então, muitos índios eles migraram para a zona urbana. Então, cerca aí de 40% da população de Maracaibo são índios, né, que se urbanizaram. Então, assim, nós tínhamos algumas pessoas que frequentavam a nossa igreja, que eram índios, chama-se uma etnia chamada Guarrios, né? Então, nós recebemos um chamado para fazer uma oração por uma senhora, que ela estava em estado de coma, né? Quando nós chegamos ali, ela estava dentro de uma rede, somente assim, esperando a hora de partir, né? E ali, o Senhor nos fez entender que existia uma procedência espiritual, porque o diabo estava querendo tragar aquela vida. E começamos a orar e eu comecei a repreender os demônios que estavam sobre aquela senhora, sobre aquela casa. Isso era assim por volta de 2 da tarde. E eu orei e fui para casa. Por volta de 5 horas, o filho dessa senhora, que foi o que nos chamou para orar pela sua mãe, ele nos liga para nós, dizendo que a sua mãe havia se levantado, estava se alimentando, e o Senhor havia feito um milagre. E dias depois, aquela senhora já caminhava para a igreja, vinha para a igreja caminhando, e quando saímos de lá, ela estava em todo o vigor, tanto espiritual como físico, servindo ao Senhor. E isso foi algo assim tão forte, que o irmão dela era o cacique lá da tribo, que na verdade ela morava na cidade, mas ele morava lá, podemos dizer, na aldeia. E eles estavam fazendo lá o que era de ritual, aquela coisa toda, para ver se a irmã escapava e nada, né? E chegou ao conhecimento deles, e através desse pastor que orou, foi que realmente o milagre aconteceu, e eles queriam que nós fôssemos realizar um culto lá na aldeia, né? Então, na verdade, aí nesse momento eu estava vindo de férias para o Brasil e deixamos já praticamente acertado. Quando eu retornasse para a Venezuela, nós íamos naquela aldeia fazer aquele culto de gratidão a Deus, porque a senhora queria dar testemunho lá para os nativos, né? Lá para a etnia, lá para a aldeia, do milagre que o Senhor havia operado na vida dela. Chegou a realizar o culto? Porque na verdade nós vimos para o Brasil de férias, e nessas férias foi quando realmente as portas se fecharam e não tivemos mais como regressar para a Venezuela. De férias no Brasil, houve-se um movimento da Venezuela. Isso, exatamente. Um movimento esse que quem era estrangeiro tinha que ser deportado. Perfeito. Exatamente. Como você sentiu ao ver essa notícia? Na verdade, quando nós estávamos vindo de férias para o Brasil, a situação estava muito crítica. Inclusive, eu tive muitas dificuldades de sair da Venezuela por conta que estava havendo uma guerra civil no país, né? Tivemos muitas dificuldades mesmo de sair do país, né? Então, quando saímos do país, naquela mesma semana, o governo venezuelano fecha a fronteira com o Brasil, né? Acontece aí uma mudança na Constituição, onde o governo venezuelano já não ia mais permitir a presença de estrangeiros na Venezuela,
né? Então, assim, a igreja em Mossoró, do pastor Miranda, juntamente com o nosso pastor Martim, viram que era inviável o nosso regresso à Venezuela. Pelo menos por enquanto, né? Nessas alturas, móveis, transportes, roupas, vocês vieram só com a roupa do povo. Exatamente, porque na verdade, pastor Noronha, como a situação na Venezuela estava muito crítica, então assim, eu falei para minha esposa, nós vamos levar praticamente a mala vazia, porque naquelas alturas lá não tinha papel higiênico, não tinha creme dental, praticamente não tinha nada. Então, dizendo a ela, vamos levar as malas vazias para a gente de volta trazer essas coisas. Trazer papel higiênico, trazer creme dental, trazer sabonete, trazer shampoo, porque isso lá não existia, né? Inclusive 2 missionários foram removidos, você e o missionário Enéas. Perfeito, é verdade. Retornando ao Brasil, ficando à disposição do Departamento de Missões, da nossa igreja em Mossoró, oportunidade de ir à cidade de Viçosa, onde hoje você é pastor daquela cidade, onde muito em breve estará passando o cajado daquela igreja para o novo pastor que vai assumir, o missionário Moisés. O missionário Moisés, que também está numa fase de experiência, para muito em breve ser enviado. É isso aí. Chegando em Mossoró, à disposição do Departamento de Missões, recebeu um chamado para ir à cidade de Viçosa. Um missionário substituindo outro missionário. O missionário Vandicleto, que estava na cidade de Viçosa, vai para outro estado, né? Então, Santa Catarina. Santa Catarina, muito bem. O pastor Nonato assumir a cidade de Viçosa. Quantos anos hoje na cidade de Viçosa? Estamos há 4 anos e 2 meses ali em Viçosa. Na verdade, quando nós regressamos da Venezuela de férias, o pastor Miranda falou o seguinte, porque até então ele não pensava em que nós íamos ficar definitivamente aqui no Brasil, né? Então ele disse que o nosso regresso à Venezuela era preparar a igreja e passar a igreja para os nativos, porque Mossoró já fazia missão há 20 e tantos anos na Venezuela, então havia assim uma necessidade de Mossoró investir em outras frentes missionárias. A igreja da Venezuela, os nativos já tinham condições de assumir a obra, né? Então ele já nos fez saber que tinha interesse em nos trazer de volta da Venezuela e nos enviar para um outro país. Embora que você já estivesse no Brasil, mas a igreja da Venezuela sempre ficou acompanhada pela igreja do Brasil. Exato, né? A Secretaria de Missões da nossa igreja, ela sempre manteve esse vínculo, apesar que o missionário foi removido por motivo de forças maiores, mas veio à minha memória agora, pastor Nonato, nós se encontrávamos no Templo 7 em Natal. Chamei você e o missionário Enéas. E eu fiz uma pergunta: se viesse um convite para vocês retornarem a fazer missões transculturais, o que é que você diria? Na verdade, naquele momento, eu confesso que não existia nenhum pensamento de regressarmos ao campo missionário, pois, na verdade, estávamos bem aqui no nosso estado, fazendo a obra de Deus. Então, eu não me via mais no campo missionário. Mas, de repente, tudo mudou. De repente, o Espírito Santo nos fez entender que existia um propósito em que nós deveríamos regressar ao campo missionário, porque, na verdade, ele tem mais uma missão para nós, dessa feita em outras terras, né? Estamos chegando quase no final da nossa entrevista, mas eu quero abrir um espaço aqui. Durante a estadia do pastor Raimundo Nonato na cidade de Viçosa, ele me convidou. Eu tive lá 2 vezes. A primeira vez, irmãos, eu já comi muita sopa, já comi muito caldo. Eu não sei, até que você sempre fez isso para provar a minha família. Ele nos serviu lá, que comida era aquela daquela primeira vez que eu fui lá. Me diga, porque eu digo para vocês, irmão, eu nunca comi uma comida que aquela dali eu não gostei. Mas aí, quando nós chegamos em casa, ficou aquela conversa de família. Meu menino Esdras foi quem comeu realmente, porque meu menino comeu tudo, eu não comi. A minha mulher pouco triscou. E quando nós chegamos em casa, meu menino disse, ele estava testando a gente. Que comida era aquela?
Rapaz, na verdade... Era como se fosse verdura com água, um caldo, um negócio bem branco. Ali é a sopa venezuelana. Fala, meu Deus. E por incrível que pareça, quando nós chegamos na Venezuela, aí no dia seguinte a igreja programou um dia de jejum, né? E quando fomos romper o jejum, né, quebrar o jejum, o almoço foi justamente uma sopa daquela ali. Meu irmão tinha corrido no primeiro avião que desceu de lá para cá. Foi o meu primeiro choque, foi isso aí. Então, mas aí a gente, foi uma experiência. A minha esposa disse logo, aquela comida ali, acho que era comida da Venezuela. Aí depois houve o segundo convite, aí eu disse logo, vamos logo jantar em casa, porque nós jantando em casa a gente já sai daqui forrado, o que vier lá para cá é sal. E tivemos a segunda vez lá em Viçosa, até no município lá, tipo Coca-Cola, comida jamais bem. É porque na verdade nós ali estávamos ainda na chamada readaptação, né? Acontece isso. Aquela mudança, né? Exatamente. Então a cultura venezuelana ainda estava enraizada, né? Então assim, o que pra gente era normal, pra vocês não, né? Tanto que quando o Bolsonaro fazia os estandes dos países ali, eu ficava olhando, mas não comigo, porque eu vi que lembrava, né? Sim. Pastor Raimundo, nós vemos agora que você está de malas prontas para ir de novo para ir fronteiras, agora qual país? Estamos indo para o Uruguai. Uruguai. Já tem um mês, a data, está tudo certo? Sim, dia 13 de dezembro. Estamos pegando o voo, saindo de Mossoró, aí no voo da Azul, com destino a Porto Alegre, e de Porto Alegre vamos por terra, até Montevideo, que é a capital do Uruguai. Muito bem, meus amados irmãos, essa foi nossa entrevista como obreiro. Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande estar entrevistando o pastor Raimundo Nonato, pastor da Assembleia de Deus hoje na cidade de Viçosa, onde agora vai retornar a fazer missões transculturais. E agora, pastor Raimundo Nonato, suas considerações finais, o que você tem que passar para nós nesse momento, possamos fechar essa entrevista com as suas palavras de agradecimento, de experiências, de conhecimento e do que está preparado para vir essa missão. Muito bem, eu quero agradecer aqui ao meu amigo de Noronha, esse espaço, poder fazer parte desse quadro de entrevista do obreiro. Quero pedir aos irmãos, aos nossos colegas pastores, junto às suas igrejas, que orem por nós, por mim, por minha família, que estamos diante aí do novo desafio. Na verdade, como eu já disse aqui durante a entrevista, não era pensamento nosso regressar ao campo missionário, porém a palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, e o Senhor nos fez entender, né, que realmente existe um chamado ali para o país do Uruguai. Houve um mover de Deus na vida da minha esposa, dos meus filhos. Então o Senhor tem nos mostrado que realmente nós estamos indo de acordo com a direção dele, de acordo com o que ele tem determinado para a nossa vida, e nós temos entendido que o melhor lugar para se estar chama-se o centro da vontade de Deus. Então vale a pena obedecer ao Senhor, vale a pena fazer a vontade de Deus. Claro que sabemos que isso não é fácil, né? Muitas vezes nos custa um preço, porém não existe lugar mais seguro do que estar no centro da vontade de Deus. Na verdade, para cada um de nós, o Senhor tem um chamado específico, né? Tem aqueles que o Senhor chamou para fazer missões em Jerusalém, tem aqueles que o Senhor chamou para fazer missão na Judéia, outros em Samaria, e tem aqueles que o Senhor chamou para fazer missões até os confins da terra, isto é, além fronteiras, que na verdade é o nosso caso. Então, de certa forma, eu me sinto privilegiado, né, em receber esse chamado, em receber essa confiança da parte do Senhor, da parte da minha igreja, Assembleia de Deus, que mais uma vez está nos confiando essa oportunidade de prestar um serviço ao Rei de Deus
dessa feita no país do Uruguai. Então fica aqui as minhas considerações, fica aqui a minha palavra de agradecimento e faço votos ao Senhor nosso Deus, que o Senhor continue abençoando o pastor Fran, o pastor aqui, supervisor do campo eclesiástico de São Miguel, o pastor Noronha, e os demais pastores que compõem aqui esse campo eclesiástico, e desejar a todos os nossos irmãos, né, que estão aí ao alcance desse abençoado programa, né, que o Senhor abençoe ricamente as vossas vidas. A paz do Senhor. Quero agradecer ao pastor Armando Donato por esse momento de entrevista, desejar que Deus continue te abençoando. Acompanhamos com as nossas orações e as nossas contribuições para a Secretaria de Missões, para o desenvolvimento do campo missionário naquele país. Esse é o seu canal ADSM TV Oficial. Fiquem todos na paz do Senhor.